Pessoal, bora fazer aí mais um fechamento de mercado, dia 29 de setembro. A gente vê a bolsa com excelentes oportunidades no mercado, certo? E a gente está vendo aqui, desde o dia 23 de setembro, que a bolsa vem uma tendência de queda, né? Então, se eu pegar esse gráfico aqui, deixa eu até fechar aqui, só para a gente possa entender, tá? Deixa eu pegar o gráfico horizontal. O índice Bovespa ele saiu de um topo de 114 mil pontos, certo? E se eu puxar a minha caneta de novo, a gente vê que ele caiu para 107 mil pontos, beleza? Então, a gente vê que o índice está sendo corrigido bastante. Bom, a gente já aprendeu aqui no jeito base de investir que a gente não olha só o índice Bovespa, tá? Pelo contrário, a gente vai analisar as empresas na bolsa, tá? Que estão caindo. Então, eu vou analisar os 5 setores à prova de bala do jeito base de investir, tá bom? Vou pegar ele ali, vou fechar aqui, tá? E vamos lá por cada setor, certo? Vou logo começar pelas seguradoras, que tá uma delícia, tá? Surgiu importante oportunidade. Vou começar com BB Seguridade, vou puxar o gráfico e a gente observa, vou puxar o gráfico de 60 minutos, tá? Olha aqui, quando a gente olha para a BB Seguridade, tá? Ele me sai de um topo do dia 22 de setembro, BB Seguridade, me sai de um topo de R$ 30, vocês estão vendo? E caiu bastante aí para R$ 26, tá? Se eu puxar aqui para me ver quanto foi essa correção, a gente está falando de 12,38 mais ou menos, tá? Do período, do dia 22 de setembro, hoje que eu estou gravando é dia 29 de setembro, ok? BB Seguridade está barata, é uma excelente empresa, geralmente é uma empresa que paga muitíssimo bem aos investidores, tá? É uma empresa ligada à área de seguros e ela faz parte dos 5 setores à prova de bala do jeito base de investir. Lembrando, vou puxar aqui o gráfico só para a gente fazer o comparativo, tá? Quando a gente olha BB Seguridade, só para vocês terem uma noção, deixa eu limpar aqui para ficar um pouco melhor a visualização, tá? Quando a gente olha BB Seguridade, a gente vai ver que ele geralmente anuncia 2 vezes anuais, tá? Então, esse ano eles já anunciaram mais ou menos em meados de fevereiro e agosto, então só próximo ano. Mas é uma empresa que paga em torno de 7,16% nos últimos 12 meses. Então, é uma empresa muito boa, geralmente ela paga muito bem, tá? Então, um ponto ali para prestar atenção, certo? Só que BB Seguridade, no ano de 2021 e 2020, certo? Tem uma particularidade. A gente observa que 2020 ela vinha pagando muitíssimo bem. Teve a história da pandemia que afetou, tem vídeo meu falando sobre isso. 2021 ela ficou abaixo de 6% e 2022 veio a normalização, tá? Então, BB Seguridade, não tenho dúvida, é de fato uma empresa muito boa dentro da área de seguros, tá? Então, a gente olha com ela muito carinho hoje, porque caiu bastante, certo? Fora BB Seguridade, a gente vê outro ponto aqui que destaca, que foi Caixa Seguridade, certo? Caixa Seguridade está bem abaixo do preço de IPO. Se eu olhar no gráfico semanal, certo? E puxar o gráfico, a gente vai observar que a Caixa de Seguridade estava nessa base, mais ou menos, entre 12 e 11 reais, tá? Ano passado, que eu faço referência, e a gente observa que ela já está a 8,42, então caiu bem, concorda? Então, também outra empresa bem diferente, são empresas distintas, né? Apesar de estar na mesma área de seguros, mas tanto o BB Seguridade como Caixa de Seguridade caiu bastante, ok? Mas entre Caixa Seguridade e BB Seguridade, eu tenho eu prefiro ficar com o braço direito de BB Seguridade, mas é uma questão de preferência, tá? E estratégia também, digamos assim, certo? Então a gente vê ali a empresa se destacando nesse sentido, ok? Bom, aqui é a área de seguros, tá? Vamos a um outro ponto aqui, que é também a área de bancos, certo? A gente viu o Santander que conseguiu fechar ali no positivo, tá? Mas várias vezes, deixa eu puxar o gráfico de 60 minutos. A gente viu ali ela hoje batendo a 15,67, tá? Então também está extremamente barata Santander, certo? Outro ponto que a gente observou também, que eu venho monitorando um pouco mais, é a questão principalmente de Banco do Brasil.
tá? Bradesco, não venho olhando quase nada de Bradesco, mas Banco do Brasil eu venho monitorando, tá? Banco do Brasil, gráfico de 60 minutos, puxar minha caneta, tá? Do dia 23 de setembro, ela estava numa base, uma média, tá? Nessa faixa. E a gente observa que ela já caiu bem para 38,34. Então, para mim, Banco do Brasil bater na 36, 35, eu já acho bem interessante, tá? Porque é uma empresa muito boa, paga excelentes dividendos, mas pode ser que caia bem mais, tá? Mas está no meu radar, certo? A Banrisul não vem olhando absolutamente nada por uma questão estratégica, muito menos Itaúsa, tá? Vamos puxar. Setor de energia, o meu queridinho, né? Porque é um setor extremamente resiliente. Eu já expliquei que a S Brasil, eu já fiz bastante entrada na subscrição privada, né, nas sobras da subscrição. Isso aqui tudo vai ser integralizado para esse código. O AESB9 vai ser integralizado para o ASB3, tá? Então, tranquilamente. CEMIG caiu muito, tá? CEMIG vem caindo bastante, inclusive. Gráfico de 10 minutos. Não, puxar eu gosto do gráfico de 30 minutos. 30 a 60 minutos, tá? Puxar aqui a minha caneta. Do dia 23 de setembro, a gente sai de uma base de quase 18, 17 reais e literalmente cai muito para 15,71. Então, CEMIG está bem descontada, tá? Bem descontada mesmo, bem mais barata no sentido de preço, tá? Então, realmente, CEMIG vem caindo bem. Apesar de não estar tanto CEMIG 3 quanto CEMIG 4, tá? Eu estou falando tanto das ações ordinárias como preferenciais, ok? Bom, no meu radar, obviamente, está um pouco mais de Taesa 4, certo? Então, Taesa 4, o gráfico está a coisa mais linda, certo? E se a gente olhar aí, vou pegar o gráfico de 60 minutos, certo? Gráfico de 60 minutos. E aí você observa que você sai de um topo de 13,84, mais ou menos, certo? E cai ali para 12,96. Então, Taesa está realmente bem mais em conta. Tem um ponto aqui de indecisão, né? Fechou aí num ponto de indecisão. E a gente vai ver o que é que rola amanhã, quando o assunto é Taesa 4, tá? Vem olhando encarecidamente para ela, certo? Ah, Fechando aqui, limpando, certo? Vamos lá para a Taesa 11. Taesa 11, ela fechou a 38,53. É uma excelente empresa no sentido de liquidez, é onde paga maior dividendos e tal. Porém, como a gente está no dia 29 de setembro e tem as eleições e por aí vai, né? Eu acredito que pode ser que caia um pouco mais. Então, Taesa saiu de uma faixa de 41 e a gente, deixa eu ampliar aqui, a gente está no quase a 38, né? Depois eu vou subir um pouquinho aqui. E ela caiu ali bem forte, tá? Ó, caiu para cá. Então, isso tudo aqui já deu uma quedinha, tá? Nela, o que não é, a gente não acha ruim, né? Deixa eu puxar mais aqui, ó, o gráfico, pronto. Ela está a 38,53. Então, Taesa 11, por enquanto eu não aporto, tá ali em stand-by, certo? Mas eu vou olhar, tô olhando para ela, certo? Na hora que ela cair a um preço um pouco mais interessante, a gente vai lá. Inclusive, eu já fiz esse estudo aqui com relação à questão de preços e por aí vai, tá? Se a gente olhar aqui no gráfico semanal, certo? Você vê que a Taesa, lá em janeiro de 2022, desse ano, ela estava numa faixa de 33,13, a empresa, tá? Então, daria para cair um pouquinho mais, né? Então, vamos ver o que é que vai ter essas eleições, o que é que vai se manifestar, tá? Então, vamos dar uma olhada com relação a isso, certo? Agora, a TRPL4 tá uma delícia, tá? Tá uma delícia. Papel suspenso por uma questão de horário, tá? São 17h25 que eu estou gravando. Vamos ver no gráfico de 60 minutos, tá? Eu vou puxar aqui a caneta, certo? Deixa eu puxar essa minha caneta que eu gosto mais, tá? Então, a TRPL4, ele me sai de 23,85, certo? Isso aqui estava lá em torno do dia 26 de setembro, vocês estão vendo, né? E aí, quando a gente vê, ela já está 22,78. Então,
TRPL4 está bem descontada. Lembrando que a empresa vai anunciar, vai ter divulgação de balanços agora em outubro. Outubro é um mês extremamente importante, na minha opinião, tá? Vem aí temporada de divulgação de balanços, pode vir dividendos, certo? Então, prestaria um pouco mais de atenção nesse sentido, tá ok? Prestem atenção em TRPL4, tá? Estou deixando até gravar este vídeo, tá? Mas tá bem, ó, barata, ok? Tá um preço bem descontado. Mas pode ser que caia mais? Pode ser que caia mais, ok? A Vibra também é uma empresa que está bem no radar, tá? Não no sentido de dividendos propriamente dito, certo? Mas Vibra vem estando muito no radar. Se eu pegar o gráfico de 60 minutos, minha caneta aqui, a gente vê que Vibra saiu de um topo de 18,72 e hoje ela está 16,81, certo? Então ela também caiu bem. Vejam a janela grande aqui de queda nesse aspecto, tá? Então ela também é uma empresa que está no meu radar, certo? Vou fazer aqui só para a gente ter uma noção de 12,09% da base que eu estou pegando de parâmetro, tá? Então a gente vê também que Vibra caiu pra caramba com relação a preço. Então tá no meu radar nesse sentido, certo? Eu vou puxar aqui só para vocês verem para vocês observarem, tá? Dentro da plataforma do AGF+, só essa questão aqui da Vibra. Deixa eu limpar aqui para ficar um pouco melhor, certo? Porque não fica um pouquinho ruim atrapalhando aqui. Tá, ó, Vibra, não estou olhando no sentido de dividendos, tá? Ela está abaixo de 6%, ok? Mas eu estou olhando no sentido de outra estratégia, apesar dela estar classificada como previdenciário, certo? Só para ficar bem claro, tá bom? Mas ela está em outra estratégia ali que eu acho oportuna, tá bom? Outra ali que vocês sempre me pedem, eu não tenho ela, mas vocês falam demais, né, dela, é a Copel, tá? Então, Copel, se eu fazer o gráfico aqui de 60 minutos, a Copel saiu de 6,80 e hoje está 6,44, ok? Então teve uma queda bem maior, mas a empresa já vem caindo, não é de agora, tá? Se a gente olhar. Deixa eu puxar o gráfico aqui, mensal, semanal, só para vocês terem uma noção. Como vem aqui o desenvolvimento da Copel, tá? Ó. Copel desde fevereiro, tá? Ó, certo? Mas ela, vários pontos ela já caiu nessa faixa, mais ou menos, tá? Quando eu puxo a minha linha horizontal, só fechar aqui, gráficozinho aqui, bater, pronto, linha horizontal. Quando a gente olha aqui, você vê que ela está quase o mesmo preço, Copel, de fevereiro de 2022, vocês estão vendo? Praticamente batendo o preço de fevereiro de 2022, Copel. Vocês estão olhando, né? Então, é um ponto ali interessante, tá? Para quem tem Copel, certo? Eu estou dando muito prioridade a bater a meta das empresas que já estão na carteira, por isso a minha estratégia é um pouco diferente, tá? Outra empresa que vocês provavelmente têm na carteira, vocês falam bastante, é justamente a Energisa, por exemplo, tá? É outro ponto ali que vocês geralmente comentam sobre ela, também a 12,88. Se olhar o gráfico de 60 minutos, a gente pega, sai de uma base aqui, ó, de 13,84 e ela tem uma excelente queda para 12,88. Tá? Então, quase todo o setor de energia, se a gente olhar, na verdade, ele está numa bela promoção. Tirando o que eu não compraria, Taesa 11, certo? Light, obviamente, não compraria, por uma questão do negócio da empresa, né? Outra empresa que eu não compraria é Equatorial, por exemplo, não estaria ali no meu radar, Equatorial, empresa Light, tá? Mais Vibra, TRPL4, Taesa 4, Semig, apesar de estar muito barata, eu não sei se eu colocaria necessariamente agora, tá? Prioridade é bater ali a meta. A AS Brasil, já falei para vocês, foi feita muita entrada, tá? Foi quase um mês todo, entre agosto e setembro, só em AS Brasil, para vocês terem noção. Então, é por isso que vocês não observam muito eu falar muito da empresa, necessariamente, tá? Falei basicamente ali da Energisa, como eu comentei.
Outra ali que vocês comentam pra caramba, tá? Energias BR, certo? Também caiu bastante. Puxando aqui no gráfico de 60 minutos, tá? No gráfico de 60 minutos, a gente vê que ela sai de uma base de 23,40 e caiu bastante para 21,72. Ok? Então, também é uma empresa que está bem descontada, certo? Mas o que vocês devem olhar é o seguinte: a gente vai ter a temporada de divulgação de balanços. Então, quais são as empresas que vão pagar agora, possivelmente até entre outubro, novembro e dezembro? Esse é seu grau de prioridade, certo? Falei sobre seguradoras, setor de saneamento. A gente vê outra aqui. Eu vou puxar aqui só um gráfico, tá? Aproveitando. Hoje teve um post bem bacana da Aloise, tá? Se vocês não olharem lá, mas eu vou puxar o gráfico aqui da SPR4, Sanepar 4, que não está aqui na minha base, tá? Ó. E a gente vê aqui a empresa também caindo bastante, tá? Então tá em torno de 3,46, ok? Então Sanepar tá bem barata, a ação preferencial, tá? Tá em torno de R$ 3,46, ok? R$ 3,45, mais ou menos nessa faixa. Tá bem barata a empresa, tá? Apesar de que não conseguiu ainda, na verdade, essa empresa tangibilizar, certo, todo o seu potencial aí após a aprovação do novo marco do saneamento, né? A companhia, de fato, baixou muito o valor patrimonial, tá? Enfim, então pode ser, tem uma série de coisas para acontecer no sentido político, né? Depois de outubro, mas a empresa está bem barata, Sanepar. Então, Sanepar aí a R$ 3,45, tá bem mais em conta, tá? Falando em Sanepar, vou limpar aqui, certo? Deixa eu fechar minha caneta. Falando em Sanepar, vou puxar aqui no gráfico do AGF+, Sanepar, tá? Possivelmente deve vir algum anúncio agora em dezembro, tá? Mas ela paga em torno de 6,74% de dividendos. Então, talvez venha alguma coisa agora para dezembro, tá certo? Talvez venha alguma coisa, ok? Ela já anunciou algum pingadozinho agora em 2022. O último pagamento dela foi justamente a data com que ela anunciou foi no dia 30/6. A data do provável pagamento será para mês de março. Mas veja, né, foi só 0,10 por ação. Então, eu acredito que o investidor que está olhando para a Sanepar, ele está olhando muito mais para longo prazo, né? Longo prazo, não necessariamente dividendos, ok? Mas nesse sentido, certo? Então, Sanepar é bem mais barata, certo? O resto ali eu não tenho olhado muito ali nesse sentido, a que está mais barata do setor de saneamento seria a Sanepar, ok? Bom, o que é que ficou mais embaixo hoje na bolsa? A gente vê aí, ó, Magazine, né? Enfim, Gol, por exemplo, Azul, a Pet. Então, várias dessas empresas aqui não faz parte da estratégia de jeito básico de investir, tá? As ações da Vale fechou a 68,37, ok? Então, são pontos ali que eu não tenho olhado nesse sentido. A gente viu ali Eletrobras, não está na minha base, Petrobras não está, tá? Itaú Unibanco não tem feito absolutamente nada, Itaúsa não tem olhado nada nesse sentido também, Bradesco não, enfim, tá? Então, muita coisa ali não tá no meu radar no momento, nesse aspecto. Então, acho que a Bolsa pode cair ainda bem mais e vamos aguardar para dar uma olhada aí. Mas só hoje eu já estou bem feliz com o que a gente tem visto aí na Bolsa, tá? Espero ter ajudado vocês. Hoje eu não apareci, não coloquei o rosto, que eu estou com rinite alérgica meio severa, tá? Mas espero ter ajudado todo mundo. Segue o canal. Beijão e até a próxima.